Bom, nesse exercício a gente vai ver como colocar, por exemplo, uma manta em cima de uma poltrona, alguma coisa assim. No caso aqui eu vou usar poltrona, mas vocês podem utilizar isso para qualquer tipo de objeto, né? Um sofá, até a cama mesmo, né? Eu vou passar algumas coisas diferentes para a cama, mas seria como colocar um tecido em cima de uma superfície. Eu vou utilizar um avatar aqui, né? Uma poltrona que eu deixei salva no Max. Então, a única coisa que eu vou fazer é importar ela. Eu salvei ela como OBJ, tá? Simplesmente abri ela no Max e exportei como OBJ, não mudei configuração nenhuma. Vocês podem fazer pelo colado, igual eu falei na aula passada, também dá na mesma. Então, vou importar. Vou pegar aqui a poltrona. Abrir centímetros. Ok. E aí eu vou criar o meu tecido. Então, por exemplo, algo assim. Vou ver o gizmo aqui para o Word. Vou rotacionar ele. Vou posicionar mais ou menos aqui. E vou dar o play, do jeito que está. Beleza. Então a gente vê aqui o que ele fez, né? Agora eu vou dar uma trabalhadinha no tecido aqui para ficar mais interessante, né? Vou fazer uma dobrinha aqui com o W. Beleza, vamos supor que fosse isso. E agora, então, eu vou trabalhar o meu mesh aqui, né? Então, eu vou ligar a elasticidade para ele criar um pouquinho mais de dobras. No Fabric, no Preset, eu vou utilizar cetim, para ele relaxar um pouco mais. E no Shrink Age, vou colocar 1,1 e 1,1. Ok. Acho que por aqui tá legal. Agora, venho aqui no Particle Distance, né? Coloco 10. Para ele suavizar bem. Vou movimentar um pouquinho aqui. Beleza. Esperar ele suavizar bem aqui e vou jogar uma textura nele também. Ok. Então essa é a maneira de criar um tecido em cima de qualquer superfície, né? Tipo aqui uma poltrona. Vamos jogar uma textura qualquer nele aqui para ver. Por exemplo, essa aqui.
Então, arrasto para o meu objeto. Está colocado na textura, o tamanho está legal. Se eu quiser melhorar alguma coisa do aspecto, então eu mexo aqui nessa parte, né, que a gente viu no travesseiro. E aí, feito isso, eu vou exportar. Export, Object. Eu vou colocar aqui como tecido poltrona. Colocando como centímetros. E eu lembro de tirar aqui o avatar, né, que eu não vou precisar dele, eu vou precisar só do cloth. Então, tiro. Ok. Beleza. Feito isso, eu vou abrir o Max aqui para a gente puxar ele lá. Vamos esperar ele abrir o Max. E eu vou explicar como a gente faz para diminuir o peso, né, dessa malha. Para ela ficar mais suave. Então, antes eu vou abrir minha poltrona. E agora eu vou importar o meu objeto. Então, import. Vou lá onde eu salvei. Tecido poltrona. Abrir. Lembrando que nessa caixa eu não preciso mexer em nada. Só clicar no import. Então, tá lá o tecido, né? Uma coisa que a gente provavelmente sempre vai ter que fazer é aplicar um Turbo Smooth nisso daqui, para criar mais segmentos, né? Observe que conforme eu aplico, eu tenho mais definição na minha malha. Vou converter isso para poly. Então, observa agora que minha malha está bem fechada. Como que a gente vai trabalhar aqui no Max? Porque assim, imagina se a gente tiver vários tecidos, várias coisas, vai ficar realmente muito pesado. Então, a gente tem um modificador aqui no Max que a gente pode diminuir a quantidade de vértices que ele tem na malha. E aí a gente trabalha o que tiver que trabalhar na cena. Depois, quando for renderizar a mesma imagem, aí a gente tira esse modificador para ele aplicar, para ele voltar, né, a malha a ficar com todos os seus segmentos. Então, esse modificador é o Pro Optimizer. Esse aqui, Pro Optimizer. O que ele vai fazer? Ele vai calcular para mim a quantidade de vértices e aí eu vou poder diminuir isso daí. Então, ó, eu vou clicar no Calculate e aí ele vai me mostrar quantos vértices tem esse objeto. Olha só, esse objeto tem 328.381 vértices. E eu tenho a porcentagem aqui que está 100%. Então, se por exemplo eu colocar 20 e der o Enter, olha só como ele já diminuiu bem a minha quantidade. Agora eu tenho só 65.000. Se eu colocar 10, ó, caiu para 32.000. Então, dessa maneira eu fico com um desenho bem mais leve, né? Claro que ele perde definição, né? Só que eu tenho o desenho bem mais leve. E aí, depois que eu tiver feito tudo, que eu for renderizar esse objeto, alguma coisa do tipo, eu desligo o Pro Optimizer ou apago ele. E aí eu volto a ter todos os segmentos. Tá joia? Então, no próximo exercício, a gente vai ver mais algumas simulações. Até!